Como que a ansiedade, a depressão pode se manifestar nas crianças? Como que os pais conseguem observar que é o momento de procurar ajuda, né? Como que eles conseguem identificar, né, alguns comportamentos que pode ser talvez aí início de uma ansiedade, talvez de uma depressão na criança, e o que pode causar? Porque criança não tem, tipo, problema financeiro, não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Que eu acho que hoje é o que mais traz, assim, tipo... Mas tem algumas coisas que acontecem no meio, né? Que pode trazer esse comportamento, enfim, esse distúrbio. Os sinais na criança, né? Vai muito no comportamento, né? Essa criança começa a mudar de comportamento, começa a deixar de fazer as coisas que antes ela gostava, né? Então, não quer mais brincar, não quer mais encontrar com os amiguinhos, não quer mais sair, o rendimento escolar começa a cair, né? Então, normalmente quando algum quadro assim se desenvolve na criança, a criança manifesta uma mudança de comportamento geral, né? E os pais devem perceber isso, né? Um isolamento, Não né? consegue concluir atividade. Isso, Então, é muito importante estar atento a isso, né? A gente tem visto um aumento, né, realmente de quadros ansiosos e depressivos em crianças. Então, é importante, de fato, estar atento. Tem que ter uma boa comunicação, principalmente com o colégio, para ir acompanhando isso, né? E uma outra dúvida, que era a minha dúvida, inclusive, é sobre TDAH, esse tipo de transtorno. Quem realmente, de fato, trata? Qual é a especialidade na medicina que trata esse segmento aí da medicina? Esse quadro aí, Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele vai afetar emoções e comportamento. Ah, tá. Na verdade, assim, quem trata quadros que afetam emoções e comportamento, normalmente é o psiquiatra. Claro que o neuropediatra, principalmente quando a gente se trata de crianças, ele também vai ter um conhecimento ali para poder identificar esses transtornos. Acontece que, assim, muitos dos quadros de TDAH têm comorbidades, né? Ou seja, ele está associado a outros transtornos também. Então, um transtorno de ansiedade, um transtorno opositor, um transtorno de humor. E quem trata esses quadros é o psiquiatra. Então, assim, a avaliação inicial pode ser feita com qualquer um desses especialistas, mas se a pessoa tem alguma dessas comorbidades, é importante procurar o psiquiatra. Então, assim, as pessoas acabam muitas vezes associando o TDAH com o neurologista, com o neuropediatra, mas na verdade o psiquiatra também trata e é um transtorno, quando a gente vai ver, assim, né, até nos manuais de classificação, é um transtorno da psiquiatria. Não que o neurologista ou neuropediatra não possa tratar, mas às vezes a avaliação psiquiátrica é importante até para diferenciar esses transtornos de outros quadros. Sim. Quando a gente fala de TDAH, as pessoas associam muito a desatenção, eu sou desatento, né? Não consigo me concentrar. E às vezes essa falta de atenção, essa falta de concentração está ligada a outro transtorno, né? Por exemplo, a ansiedade que a gente está falando, né? Sim. Quando a pessoa está num quadro de muita ansiedade, ela não consegue mesmo ter atenção, né? Atenção plena nas coisas que ela precisa ter. E então, às vezes, isso pode ser falsamente confundido com um TDAH, né? E às vezes não ser tratado de forma adequada. Sim, igual os temperamentos, né? E a gente não descobre o TDAH quando é mais adulto, né? Na verdade, ele pode ser descoberto na fase adulta, mas ele é um transtorno que começa na infância. Isso sempre tem que ser assim. A gente sempre tem que avaliar bem a história do paciente, porque o TDAH não começa na idade adulta, ele sempre começa na infância, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno que começa ali quando o cérebro está em desenvolvimento, que são nos primeiros anos de vida do paciente. Então, isso até é um critério diagnóstico. O transtorno tem que começar, os sintomas têm que ter começado a aparecer antes dos 12 anos de vida. Às vezes, passou despercebido. Às vezes, a pessoa só, né, começa a ir atrás, a ver prejuízo. Na verdade, ela não começa a ver prejuízo na idade adulta. Sempre teve prejuízo, mas ela só identifica isso na idade adulta, daí ela vai procurar um médico. E aí, se a gente tira o histórico, né, a gente começa a observar que já tinha prejuízos desde a infância.
muitas vezes passa despercebido, mas nunca começa na idade adulta. Isso é importante saber, porque muita gente, hoje em dia, com internet, né, as pessoas vão lá, vê uma listinha de sintomas e falam, eu tenho TDAH, né? E aí já chega no médico falando, tem TDAH, preciso de remédio. E aí a gente vai avaliar, na verdade não é. Na verdade é um quadro de ansiedade, né? É só uma desatenção pelo próprio estilo de vida, a pessoa não tá tendo momentos de pausa, não tá tendo momentos de descanso, não tá dormindo direito, não tá comendo direito. E aí é lógico que a atenção vai estar prejudicada, né? Uma pessoa que não tem uma rotina, não tem um sono adequado, né? Não tem momentos de descanso, momentos, né, de lazer, enfim. Pessoa que tem aquela vida super atribulada, super corrida, ela pode até ter um funcionamento muito parecido com o TDAH, mas ela não tem um transtorno, né? Então a gente precisa cuidar também de todos esses outros aspectos.